Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Deus Eterno, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Deus Eterno chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Versículo 11. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu lhe proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e eu comi. Então Deus Eterno perguntou à mulher: por que fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu o comi. Eu tenho certeza que a história de Adão e Eva, nesse versículo, talvez você já tenha lido, né? A maioria aqui, acho que talvez 80% já leu, talvez 80% também já ouviu uma pregação em cima disso. Mas eu pensei em algo para trazer uma palavra em cima disso, trazendo uma solução depois, né? Porque muitas vezes a gente vê essa mensagem, a gente se cobra de nossos erros, assim como Adão e Eva deram mancada com Deus, mas a gente vem, se arrepende, vem para o apelo, se arrepende dos erros, dos pecados, e na outra semana às vezes acaba cometendo as mesmas coisas, acaba sendo emocionado, né? E não convencido pelo Espírito Santo. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, das nossas mancadas, das nossas falhas, das nossas coisas que nos afastam de Deus, porém, vamos achar junto hoje uma solução, amém, gente? Amém. Vamos lá. No versículo 1 ao 3, fala sobre o Éden, né? O Éden, para quem não sabe, ele era algo maravilhoso, só tinha Adão e Eva lá, né? Então eles estavam com uma mordomia incrível, não tinha Banco do Brasil, não tinha Santander para ficar te mandando carta te cobrando, não tinha que comprar roupa de marca para fim de ano, para Natal, para Ano Novo, porque eles não podiam ficar peladão, que não tinha essa, né? Desculpa se a minha linguagem, tá? É culto dos jovens, quem não gostar, fica de boa. Agora, trazendo para a gente aqui, trazendo para o século XXI, para nós jovens, Deus nos proporciona diversas situações, assim como proporcionava para Adão e Eva. Mas por que escolhemos justamente a que não agrada? Adão e Eva podiam fazer de tudo, mas Deus falou: ó, é o seguinte, tem uma árvore no meio do jardim, é a única coisa que vocês não podem fazer. O restante, demorou, é de vocês. Tem as melhores frutas, tem de tudo, pode tomar banho aí, ó, sem medo. E eles tinham essa porção de coisas para fazer, mas acabaram escolhendo o quê? Justamente o que Deus tinha proibido. E muitas vezes eu falei: caramba, a gente é igualzinho a Adão e Eva. Claro que hoje em dia é muito mais difícil que para eles, né? Porque era só aquilo que eles não deviam fazer. Mas eu me perguntei primeiramente, o pastor Marco até no último culto acabou pregando, falando sobre isso, que Deus ele podia muito bem ter feito tudo aquilo, podia ter feito o Éden sem aquela árvore, sem aquele BO para eles, né? Podiam fazer tudo perfeito. Só que Deus ele nos deu o livre-arbítrio. Apesar da gente, depois de cristão, saber, né, que a gente não deve mais errar, mas a gente ainda erra. E foi isso que Deus deu para eles. A liberdade de estar escolhendo entre a santidade e algo que não era santo. E aí eu também lendo em 1 Coríntios 6,12, que nos fala que todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. A pergunta que eu te faço nessa noite, a primeira pergunta: será que a gente tem feito as coisas que convêm a Deus, primeiramente? Assim como Adão e Eva não fizeram, a gente às vezes não faz. Vou falar 3 exemplos rápidos aqui, para estar mostrando que a gente às vezes pisa na bola, né? Quem é que já foi em muita festa no ano de 2013? Eu fui um monte. Levanta a mão aí para dar uma olhada. Se eu sou convidado, vocês são chatos demais, né? Não vão para festa nenhuma, que ninguém está com vergonha de falar. Vamos lá. Existem vários tipos de festa durante o ano inteiro, né? Festa de criança, você vai para comer. Ninguém vai dar feliz aniversário para criança, vai para comer. Festa na igreja, o pessoal vai fazer o quê? Comer, porque crente só come. Não vai só para comer. Bastante coisa, a gente vai em um monte de festas. Porém, tem algumas festas que não é para nós irmos. Não estou falando nós evangélicos, estou falando geral. Que não convém que nós vamos. Por exemplo, festa do semáforo, né? É isso? É isso, gente? Ajuda aí, vocês que já foram, que espero que não vão. Estão com vergonha, né? Festa do semáforo. Me contaram que é mais ou menos assim, ó. A pessoa vai com a camiseta verde, tá liberada para pegar geral.
está de vermelho está namorando, mas se está numa festa dessa, desculpa, não vale nada, né? Mas numa festa dessa que é fã de pegaria, essa é uma festa que Deus joga lá do céu, lá para baixo, vamos supor que um de nós está na festa. Não estou falando de cristão, tá? Qualquer um. Será que Deus olha lá de cima, lá para baixo e fala assim, realmente essa festa é show de bola para esse cara aí, para essa menina aí. É uma festa que realmente zen, né? Lógico que não, né? Um exemplo. Convém que a gente vai em festa. Um monte de festa. Mas convém que a gente vá nessa festa, por exemplo? Claro que não. Roupas. Cadê a Marcela? Ela tá aí? A Marcela do Janjão. Tá lá atrás, né? Ela postou enquanto eu estava preparando essa palavra, ela postou uma menina, uma serva de Deus, entre aspas, adorando na igreja, né? Ela com uma blusinha vermelha coladinha, uma calça branca atarracadíssima e a maré puxando, né? Acho que vocês entenderam, a maré puxando, a calcinha lá, marcando. E ela, com a mão pro alto, adorando a Deus, e o irmão atrás, tentando adorar, com a mão na cadeirinha e olhando aquilo, né? Então imagina a situação. Aí eu falei, cara, era numa igreja, né? Uma igreja, a cara de pau da amiga. Será que antes de ir para a igreja, essa nossa amiga, nossa irmã em Cristo, que espero que nós nos encontremos no céu com ela, será que ela pensou, se olhou no espelho e se julgou antes de ir para a igreja e falou, pô, será que eu vou fazer alguém pecar? Antes de fazer alguém pecar, será que eu não estou pecando? Menina e menino, cuidado com as roupas que a gente vem para a igreja ou que a gente vai lá fora. Porque hoje em dia está complicado, né? A geração, as meninas, né? Hoje em dia eu vi os comentários no Face, a menina está lá no show do Roberto Carlos, né? Lá no serviço a molecada brincou, né? Pô, tomara que caia algum bagulho para ela baixar para pegar, para a gente. Falei, meu irmão, é o nível. E tem muita menina que já via assim na igreja. Então é o naipe das roupas, vamos vigiar nas roupas. O sexo, a gente tem que usar o culto jovem para falar isso, né? O sexo, por exemplo, dizem que é muito bom, eu também não sei porque ainda não fiz, tá? Mas dizem que também é algo da hora. Deus, ele fez o sexo? Fez o sexo. Deus queria que você tivesse prazer? Ele quer que você tenha prazer. Só que todas as coisas eles são listas, mas em tudo convém. Será que convém que essa relação sexual que você está tentando ter com a sua namorada, ou que você tem, ou que você está planejando, será que Deus ele tem olhado para isso com bons olhos? A pergunta que eu faço. Não estou te julgando, estou tentando te mostrar. Será que Deus ele se agrada com isso? Porque, às vezes, o homem, por exemplo, eu vou queimar um pouquinho a molecada, o homem, por exemplo, é assim. Eu já vi casos assim, já ouvi muito falar. Ele está orando com a menina, orando, ainda ele vai namorar. Aí ele conhece a intimidade da menina, ele tem a relação com ela. O que ele faz depois? Dá um pé na bunda dela. Ele dá um chute nela. Por quê? Porque ele conseguiu o que ele queria, né? Muitas das vezes. O homem, às vezes, ele quer fazer isso com a menina. Mesmo estando na igreja, né? A gente fala assim, na igreja não vai ter isso. Tem muito. Às vezes pior que lá fora. Então, sexo, gente, é bom. Após o casamento. Deus, ele se agrada com o sexo. Mas do jeito certo. Gênesis 3, versículo 4, 5 e 6. Fala sobre como o diabo, em forma de serpente, estava tentando entrar na mente de Eva, né? E Eva depois entrou na mente de Adão. Se o diabo conseguiu entrar na mente de Eva, elas estão no Éden, tudo mil maravilhas para eles, que dirá, hoje em dia, ele não vai tentar entrar na nossa mente, tentar nos cutucar com o seu ferrão maldito? Será que ele não vai tentar fazer isso? Eu tenho certeza que ele vai, e não é porque a gente está falando sobre isso hoje que ele vai parar, ele vai continuar tentando. Mas hoje, em nome de Jesus, profetizo sobre a sua vida, você vai ter estratégias para fugir dele. Amém? O diabo ele entrou na mente de Eva. O pecado na nossa vida, na vida do jovem, ele tem que ser algo sem planejamento e não um encontro marcado com o pecado. Eu li um livro sobre pecados que a gente comete e ele falava muito sobre essa parte. Ele deu bastante foco nisso. Que tem pecados na vida do jovem que é algo, vamos supor, a menina vai jogar vôlei na praia, ela vai fazer o levantamento, pegou na ponta da unha e quebrou. Ela, filha da mãe, sei lá, ela falou um palavrão, por exemplo. Ela não planejou que a unha dela fosse quebrar, ela pecou, mas ela na hora, né, dei mancada, falei palavrão, me perdoa Deus. Foi um pecado que ela não planejou. Agora tem pecados, por favor, não se manifestem, não aponta irmão do lado. Aqui no Guarujá tem a Spin, né,
está vendo a TV, ou então tem muitos canais por aí. Tem muita gente que aqui nenhum está aqui. Eu sei que não tem ninguém que está fazendo isso aqui. Mas tem gente que coloca o celular para despertar 11h59, porque os pais já vão estar dormindo. E aí, quando despertou, acorda, vai na pontinha do pé para a sala, para ligar a TV no UFC. Anderson Silva versus Chris Weidman. É isso aí? Lógico que não, né? Liga naquele canal de pancadaria entre homens e mulheres, aquela parada tensa lá. E aí, um pecado gera outros pecados. Não preciso falar quais são os outros pecados, porque você não é burrinho, você entende os outros pecados. E o pecado ele levou para um abismo. E às vezes isso se torna um vício na vida do jovem. Ele não consegue porque tem vergonha de trocar ideia com o seu líder, tem vergonha de trocar ideia com o seu pastor, tem vergonha de trocar ideia com o seu brother. E isso é um clássico exemplo. Lógico que tem vários outros, mas para não perder muito tempo, é um pecado que você com certeza marcou um encontro marcado com o diabo. Você se planejou. Desde antes de você dormir, você pensou que ia ligar a TV, você sabia que seus pais não estavam dormindo. Então foi um planejamento para pecar. Você teve tempo para dizer não para o diabo, mas você escolheu o pecado. Esse é o tipo de pecado, gente, que hoje, em nome de Jesus, a gente vai parar de cometer. Se a gente tem que orar a Deus, falar, Deus, o Espírito Santo ele já faz isso. Mas eu também tenho que ter o Simon Paul de, quando eu estiver planejando algo, fala comigo. E eu na hora ter também vergonha na cara de não querer cometer o pecado. Amém, gente? Vamos parar de fazer esses pecadinhos planejados, por favor? Vamos hoje? Nossa, que amém fraco. Vocês querem parar de pecar, gente? Aí, galera. Vamos lá. Gênesis 3, 8, 9 e 10. Eu vou ler, tá? Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Deus Eterno que estava passeando pelo jardim. Vamos parar aqui. Eles estavam no jardim e o Deus Eterno estava passeando. Então olha o grau de intimidade que eles tinham com Deus, né? Deus estava passeando pelo jardim. Então eles tinham pecado, se esconderam no meio das árvores. Mas o Deus Eterno chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Primeiro ponto aqui também, né? Deus precisaria perguntar onde o homem estava? Óbvio que não. Deus ele sabia, desde o momento que eles comeram o fruto, Deus estava vendo tudo isso. Ele podia muito bem, come isso aí não, eu falei para não comer, não é para comer. Mas Deus, como eu falei, Ele deu isso para você. Você escolhe o certo ou errado. No momento eles escolheram. Então Deus, eu fiz a pergunta, por que Deus perguntou para Adão? Porque Ele esperava que ainda Adão tomasse vergonha na cara e falasse, não, Deus, é porque eu estou com vergonha do Senhor, porque eu estou nu, eu enxerguei a nudez porque meus olhos se abriram, eu pequei. Vamos lá. Eu ouvi a tua voz quando eu estava passando pelo jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, por isso eu me escondi. A nudez, eles sempre andaram nus, Adão e Eva, mas eles só foram enxergar a nudez deles no momento que eles pecaram. Então a nudez simbolizou, vamos supor, no momento aqui o pecado. Então eles sentiram vergonha disso. Não adianta tentarmos, não jovens, nos esconder de Deus. Os seus olhos estão em todos os lugares. No momento que Adão e Eva foram para trás da árvore, eles estavam com vergonha, eles sentiram vergonha. Só que Deus ele não quer que você sinta vergonha do seu pecado. Deus ele chegou ali e perguntou: Adão, por que vocês se esconderam de mim? Você falou que se escondeu, por quê? Ele esperava uma reação de Adão, de falar, não, eu me escondi porque eu pequei. Mas ele falou, não, me escondi porque eu estava com vergonha. Deus ele não esperava em nenhum momento escutar isso, estou com vergonha. Deus ele espera que você fale, Deus, em nome de Jesus, me perdoa, eu falei com o Senhor, eu vou tentar mais pecar. Mas ele não fez isso. Gênesis 3, capítulo 11, 12 e 13. Então Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu lhe proibi de comer? Pela segunda vez, Deus perguntou para ver se Adão tomava vergonha na cara e assumia. E o homem que ele fez, ele disse, a mulher que me deste para ser a minha companheira, me deu a fruta e eu comi. Então a culpa, ele tentou jogar até para Deus no momento. Ele falou, a mulher que tu me deste. Ele tentou jogar a culpa para Deus, para não assumir o erro. Então Deus Eterno perguntou à mulher, por que você fez isso? E a mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Ele jogou para Eva jogou para a serpente. Imagina que a gente está lá agora, um ia jogar para o outro, jogar para outro, jogar para outro, jogar para outro, até chegar na serpente. Será que a gente teria vergonha na cara de assumir, assim como eles não fizeram nesse momento? Quantas vezes queremos dar desculpinhas para Deus
e não assumiram o nosso erro. Foi o que eles fizeram, né? Tentaram achar o culpado para não achar a culpa em si. Tantas vezes a gente tem falado assim: ah, Deus, eu pequei porque a tentação era muito forte, a menina tinha um corpo bonito, ou então o cara é saradão, não tinha como não dar uma olhadinha, dar uma picadinha. Ou então uma discussão, o cara gritou comigo, eu vou baixar a cabeça, eu sou maluco, eu sou malandro, vou baixar a cabeça pra quê? Ou colocar a culpa no temperamento. Se existe um negócio que eu perco a linha, esse negócio de temperamento, né? O pastor Mesquita também é revoltado com isso, que ele fala bastante disso. Ainda fala isso aí? Temperamento? Fala, né? Porque os temperamentos, todos nós, beleza, tem os melancólicos, os, sei lá, hiperativos, temperamento não, sei lá, fleumático, né? Tem essas paradas aí, mas é desculpinha, velho. Quem não quer pecar, não peca. Beleza? Vamos parar com essa palhaçada. Eu sou melancólica, hoje eu tô assim, então eu tô dando patada em todo mundo porque eu tô triste. Isso aí é desculpa do capiroto, mano. Não é desculpa pra tu não, velho. Isso aí é coisa pra não tomar vergonha na cara e parar de dar mancada. Amém, gente? Eu fui rápido nessa primeira parte, mas vocês conseguiram entender? Eu tentei ser o mais breve possível aqui, porque como eu falei, eu não quero acusar teu erro, eu não quero apontar teu erro hoje. Assim como eu preguei primeiro para mim isso, eu tentei desfocar um pouco dos meus erros e tentar achar uma solução para isso. E eu creio que Deus ele espera isso da gente, que a gente ache uma solução para a gente parar de dar mancada com ele. Daí veio a ideia do metanoia. Vocês estão enxergando a camisa aí? Dá uma olhada. Vocês viram o estilo, né? Metanoia. A galera da igreja lá, da nossa célula, também aderiu à moda, está todo mundo no metanoia. Eu vou explicar agora o que é metanoia. Metanoia em grego é isso? Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de hábitos. Para a gente parar de fazer tudo isso que eu falei agora. De ligar na pancadaria na TV para ver, a pancadaria entre meninos e meninos. Para parar de dar aquela olhadinha para a Anitta, torcendo para que caia alguma coisa na TV para ver. Para parar de fazer todo esse tipo de pecados que eu não vou ficar listando, você sabe o que você faz de errado. A gente precisa, nessa noite, passar por uma metanoia, uma mudança de mente. Não precisa abrir, porque eu sei que vocês conhecem esse texto, em Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de suas mentes. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele. Essa parte que fala transforme por meio de uma completa mudança de mente, a palavra aqui está falando sobre metanoia. Para que a gente conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente tem que passar por isso hoje. Só que é o seguinte, eu não tinha prestado atenção nesse último trechinho do versículo, até eu ler dessa forma. Porque está falando que é boa, perfeita e agradável vontade a Ele, está no finalzinho. E a gente só fala, boa, perfeita e agradável vontade. Vamos mudar nossa mente que a gente vai conseguir nosso carro, vamos conseguir nossa TV, vamos conseguir nosso casamento, vamos conseguir nossa bateria nova. Negativo. Boa, perfeita e agradável vontade a Ele. O que Ele quiser te dar, Ele vai dar. O que Ele quiser tirar, Ele vai tirar. Quem foi que deu o Filho para morrer para a gente na cruz? Como a gente cantou. Como uma ovelha muda, Ele foi até a cruz e se entregou. Morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. Ele morreu numa cruz. Eu tenho certeza que eu e você não fizemos isso. Quem deu o Filho foi Ele, não fomos nós. Então por que a gente quer ter direito de reivindicar uma TV? Por que a gente quer ter direito de reivindicar uma namorada bonita, um carro do ano, se a gente não faz um sacrifício por Deus? Muitas vezes a gente escolhe o pecado e algumas vezes no ano a gente escolhe a Deus. Eu acho que hoje a gente tem que pensar assim, chega de momentos com Deus. A Batista Peniel, a igreja, em nível de jovens, graças a Deus por isso, até eu conversei com o Juninho e dos adolescentes, conversei com o pessoal das outras igrejas, os jovens eles estão despertando. No final do ano, ele deu um despertamento, a gente viu que o pessoal está participando dos cultos, acabou aquela questão de panela, de fazer culto na sua igreja e tal. Só que, porém, o que a gente tem visto, pelo menos eu tenho visto muito, questão de momentos com Deus. A gente sai de um retiro de jovens, a gente fica uma semana querendo pisar na cabeça da serpente, pode passar a menina que tu não vai olhar, pode acontecer qualquer coisa que você não vai pecar. Porém, depois daquela semana, você tira aquela capa que você adquiriu naquele culto e você volta a ser a mesma pessoa que você sempre foi. Eu Rafael Araújo Mol, eu estou cansado de participar de um bom culto, ficar uma semana bem e depois voltar a fazer tudo de errado. Eu acho que
está na hora da gente parar de chegar para Deus e falar: Deus, me perdoa por esse erro. Aí na outra semana você fala: Deus, me perdoa por esse erro. Deus, me perdoa por esse erro. Isso não é pedir perdão de coração, isso é remorso, gente. Quem pede perdão de todo o coração para de cometer o pecado que você está cometendo. A gente tem que hoje se livrar de bagagens, de pecados que a gente tem adquirido conforme o tempo. E muitas vezes, o pastor Mesquita também fala isso, a gente tem pecado de estimação. A gente nem sabe, nem para a gente soa mais como pecado aquilo. A gente está tão acostumado com o pecado que a gente vem carregando ele aqui na coleirinha. Você peca, você nem sabe mais que pecou. Por quê? Porque já é comum para você. O pecado na nossa vida não pode ser comum, gente. Tem que ser algo ao acaso. Mas quando a gente pecar, vamos se arrepender de todo o coração. Quem muda a sua mente, muda todos os seus hábitos. Quem tem a sua mente mudada, não espera que